um carro com aproximadamente 20 pessoas, dentre as quais nós temos 4 que são extremamente graves, consideradas vítimas vermelhas, que estarão dispostas na lona vermelha. Dentre essas 4 estarão 2 dentro do carro que está tombado ali, que vai simular que elas estejam presas nas ferragens. Então nós vamos ter que efetuar o corte do veículo, estabilizar o veículo, estabilizar o ônibus para que as equipes do SAMU retirem todas as outras vítimas, as outras 18 do ônibus. A EDP vai estar fazendo a contenção e o desligamento da energia elétrica, como se fosse uma ocorrência real mesmo. E posteriormente todas as vítimas vão estar dispostas para todos os profissionais estarem trabalhando nas lonas, que essas lonas servem para realmente a gente fazer a triagem em ocorrências de grande vulto como assim, tá bom? Quartel do Corpo de Bombeiros, mais ou menos a 1,5 km daqui, porém com o trânsito acaba tendo esse tempo de respostas, mas eles já estão a caminho. Então, para início do simulado, como se fosse uma ocorrência real, sempre que a gente tem um acidente de trânsito ou alguma ocorrência, a gente não deve intervir de imediato se os senhores não têm o conhecimento ou equipamentos para poder atuar na cena. Esse tipo de evento, um acidente de trânsito com vítima presa nas serragens, eles promovem diversas dificuldades e perigos para a população. Então, por que a gente não pode encostar? Se os senhores observarem, o ônibus ele atingiu uma fiação de energia elétrica na rede pública, então ele se encontra energizado. Então, foi acionada a EDP para poder tirar essa energia ali, o fio que está em cima do ônibus, para as equipes poderem atuar. O carro encontra-se tombado. Então, quando o carro tomba, ele tem um vazamento de combustível. E como ainda o carro está ligado com a bateria conectada, corre o risco de pegar fogo. Falando um pouco do carro, como as vítimas estão lá dentro do carro e ele foi tombado, se elas estiverem sem cinto de segurança, a chance de eles tiverem vários tipos de fraturas é enorme. Como ali no caso a gente está simulando, que eles estão sem cinto de segurança, então estão com fraturas. Então a gente não pode movimentar. Por quê? Por risco de prejudicar as pessoas, agravar as fraturas, assim como qualquer risco de deixar algum deles tetra ou paraplégico. Então a gente não deve mexer nas vítimas, tanto do carro, assim como do ônibus. Tem que aguardar o socorro para poder fazer todo o protocolo, o acionamento, para poder se efetuar o resgate. Ele está fazendo a verificação dos riscos possíveis e das vítimas que se encontram dentro do veículo. Então ele está observando lá, nesse caso, como tem energia elétrica, se tem vazamento de combustível, quantas vítimas são para poder acionar o socorro, tá? Vamos verificar quantas pessoas tem dentro do ônibus, assim como os demais ocupantes estão posicionando todos os equipamentos possíveis que vão ser utilizados no veículo. Então, assim que tiver o aval do comandante, as equipes vão fazer a estabilização do veículo, que será o próximo passo. Então, nesse momento, está sendo feita a estabilização do veículo, para ele não voltar para a posição original dele. Então, ele tem que se manter tombado, nesse jeito, estabilizado, para que as equipes possam efetuar o corte. Nesse caso, a gente não pode destombar o veículo em hipótese nenhuma, porque pode correr risco de agravar os ferimentos das vítimas. Os bombeiros estão posicionando os materiais que serão utilizados. Serão usados materiais hidráulicos para efetuar o corte, assim como serras. Estarão montando uma linha de segurança com água para que, se acaso aconteça um princípio de incêndio, eles consigam debater já para não conseguir aumentar esse incêndio, já eliminar de imediato. Enquanto isso, as viaturas, o resgate e o SAMU estão posicionando os demais materiais. São pranchas, macas, colares, todos os equipamentos possíveis que eles vão estar utilizando na imobilização das pessoas que se encontram dentro dos veículos. Então a equipe está conversando para verificar a melhor técnica para poder fazer o corte do carro para não prejudicar as duas vítimas que se encontram lá dentro. Eles estão posicionando os equipamentos de corte nesse momento, colocando no melhor ponto possível ali para efetuar um corte no veículo, que é um corte difícil, tendo em vista a lataria e a parte de aço que envolve
a parte de segurança do veículo são de aço, de ferro, são bem rígidos, então para efetuar o corte é demorado. O bombeiro já entrou para poder fazer a estabilização das vítimas que se encontram lá dentro. Então nesse momento o bombeiro entrou, vai verificar qual que é a gravidade da vítima, o tipo de lesões, passando um oxigênio para elas poderem respirar melhor. Então a gente chama de oxigenoterapia, para acalmar as pessoas que estão lá dentro. Depois que o bombeiro fizer a estabilização das pessoas, a estabilização do veículo já está pronta, o comandante vai dar um aval para se efetuar o corte. Lembrando que nós temos vítimas da cor vermelha, que são vítimas extremamente graves. Na sequência, nós teremos, essas vítimas vão ser colocadas, essas vítimas vermelhas que se encontram dentro do veículo, vão ser colocadas na lona vermelha que se encontra aqui na nossa frente, para a equipe médica poder fazer uma avaliação mais específica e apurada, para o resgate poder encaminhar essa vítima para o pronto-socorro. Então as vítimas vermelhas já estão estabilizadas dentro do veículo. As vítimas que se encontram em melhor estado, que já conseguem andar, elas são posicionadas na lona verde. Então elas, caminhando, conseguem ir para o local onde serão avaliadas também pelas equipes médicas. E posterior, as vítimas que não conseguem caminhar também vão ser dispostas tanto na lona vermelha quanto na lona amarela. Então já retiraram a primeira porta. Eles vão colocar todo o material retirado das ferragens, como essa porta que está retirada, ela é colocada numa área afastada do carro para que nenhuma pessoa possa se enroscar ali e bater naquele local. Então uma área denominada área de descarte. Então os senhores podem observar que a gente coloca um pouco afastado do veículo para manter a segurança do local. Efetuando o corte da coluna, a gente denomina coluna A, que é a coluna ali da frente. Posterior, nós vamos cortar a coluna do meio, que a gente denomina de coluna B do carro. E posterior a C, para a gente fazer o rebatimento lateral desse teto, para nos proporcionar uma maior área de trabalho. Então os senhores vão observar que assim que eles tombarem o teto, a gente vai ter uma área de trabalho, onde os senhores vão conseguir visualizar o trabalho lá dentro também. Mais fácil para as equipes, tendo em vista que são duas vítimas que a gente precisa estabilizar, se possível imobilizar e colocar na prancha para ser colocada aqui na lona para a equipe médica avaliar. Verificação melhor dos sinais vitais, verificando qual tipo de gravidade que elas se encontram. E as demais que se encontram dentro do ônibus, eles estão fazendo a estabilização e imobilização para poder retirarem para a lona amarela e pelo menos algumas que tiverem mais graves para a lona vermelha, para que o médico avançado do SAMU que se encontra no local faça uma avaliação mais específica. A equipe do Corpo de Bombeiros do Resgate já está posicionando a prancha, é uma prancha longa, é um material vermelho que se encontra ali junto ao bombeiro, na parte traseira do veículo, para poder retirar a primeira vítima. Então assim que o bombeiro que está dentro do carro conseguir fazer a estabilização da vítima, eles já vão retirar ela com todo o cuidado possível, com a menor movimentação possível para colocar ela na prancha longa. Nesse momento está descendo uma vítima, pelas equipes do SAMU e Defesa Civil, considerada gravíssima, vermelha. Então ela vai ser colocada, foi pranchada e colocada na lona vermelha para a equipe médica poder avaliar. Então os senhores observam, tem até uma amputação traumática, então por isso que a gente considera uma vítima gravíssima. Então nesse momento a equipe médica vai dar todo o suporte para verificar os sinais vitais, gravidade das lesões, para poder ser levada ao hospital mais próximo. Concomitante ainda, as equipes lá, Defesa Civil e SAMU, estão preparando as demais vítimas dentro do ônibus, imobilizando, estabilizando as mesmas, para poderem retirar com segurança, para não agravar as lesões que essas pessoas possam ter. Enquanto isso, é de comum o Corpo de Bombeiros avisar o hospital mais próximo quais são as gravidades das vítimas, quantas são, para que eles possam esperar com todo o equipamento e a área de emergência livre para receber essas pessoas, para otimizar o atendimento. Então nesse momento o pessoal que se encontra na Santa Casa, eles estão já nos esperando, sabendo que a gente tem tantas vítimas com gravidade e quantas serão levadas para lá. O bombeiro está se precavendo ali, protegendo do sol a vítima, para que não incomode essa parte de sol que está muito forte. Então a gente tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas, sim. O ideal era a gente proteger o local, mas não tem como, a gente está no meio de um acidente. Então a gente utiliza de meios de fortuna para poder fazer esse isolamento do sol. A terceira vítima considerada grave está sendo trazida pela Defesa Civil e pelo SAMU e sendo posicionada também na lona vermelha. Vocês
observam que ela está com uma trauma de face, então isso acontece quando a desaceleração do veículo, ela se choca com algum anteparo ali do veículo, podendo ser o para-brisa, volante, no caso do ônibus, a parte de ferragem dos bancos. Então o médico vai estar avaliando e verificando os sinais vitais dessas vítimas para as equipes poderem estar socorrendo para o hospital. Lembrando, né, enquanto as equipes estão trabalhando, é importantíssimo as pessoas que estão visualizando a cena, que estejam no local de ocorrência, não entrem na área quente, que a gente denomina de área quente, a área de atuação das equipes. Por quê? Além de conter os riscos que eu já mencionei, risco de vazamento de combustível, princípio de incêndio, choque elétrico, contaminação, dependendo do caso, as vítimas não atrapalhem as equipes. Eu digo isso até por questões de familiares. Às vezes algum familiar está indo no local, verifica que o seu ente está dentro do veículo. Não é para essa pessoa encostar e chegar próximo do veículo. Então ela tem que se proteger e evitar causar mais transtornos para as equipes. Para que, se precisar sair daqui para outro atendimento, eles estejam prontos e preparados.